Fala galera, tô de volta e para trazer para você mais análise de Bitcoin, mais análise de mercado tradicional, como eu sempre trago aqui no canal para você. Porém, hoje a gente vai ver Bitcoin, mercado tradicional e Sui Network. Hoje a gente vai ver o que está rolando e as preocupações sobre o token Sui, a preocupação ali que os investidores de Sui tá tendo, principalmente com o novo cronograma proposto aí, que acabou de sair para o mercado. Mas a gente vai ver também se compensa, mesmo com esse novo cronograma, se compensa estar acumulando o token Sui ou não, tá? Essa é uma informação muito importante, principalmente para você que quer estar acumulando, para você que tem token Sui em carteira, tá bom? Então, se você tem ou se você quer acumular os tokens Sui, assiste até o final, que lá no final a gente vai estar falando sobre isso. Mas antes de falar sobre o token Sui, vamos ver aqui o Bitcoin que está subindo quase 2% para o dia de hoje. Isso porque o que a gente tem para o dia de hoje é a valorização dos bancos, tá, pessoal? Os bancos começando a reaver parte das perdas. E é como eu falei ontem para vocês, o impacto aqui para o mercado cripto pode vir um impacto positivo com queda dos bancos ou com recuperação dos bancos e recuperação de mercado tradicional. Se a gente tem os bancos caindo, o Bitcoin acaba impactando de forma positiva. Pode acabar subindo porque existe preocupação de crise de confiança bancária e com isso a galera começa a migrar para Bitcoin, começa a comprar Bitcoin. Porém, se os bancos começam a subir, isso impacta de forma positiva no mercado tradicional e esse impacto no mercado tradicional pode impactar de forma positiva no Bitcoin também, tá bom? Então, o que a gente tem para o dia de hoje, isso para curtíssimo prazo, tá? É importante a gente segregar o que é curto, médio e longo prazo. Para curtíssimo prazo, o impacto está sendo positivo, mas ainda continua naquele viés de que o Bitcoin ainda pode voltar um pouco, o Bitcoin ainda pode corrigir um pouco até os 23. É como eu falo para você, mesmo que o Bitcoin corrija, mesmo que o Bitcoin caia, não se preocupe, vai ser oportunidade para você estar acumulando mais e mais Bitcoin, mais e mais altcoin principalmente. Então, eu acredito que nesse momento há uma grande oportunidade aí sobre as altcoins, porque a gente está vendo o Bitcoin subir muito, subindo com dominância e essa dominância do Bitcoin encontrando resistência. Então, em algum momento, a vez vai ser passada para as altcoins, onde as altcoins vai subir bem mais que o Bitcoin, tá? Então, fique ligado aí principalmente nas altcoins. E é o que eu tô de olho, é o que eu acredito, tá? Nesse momento, o Bitcoin vindo para casa dos 29.400, mas fique atento aí, principalmente no gráfico diário, o Bitcoin está em uma região de resistência, tá? Quando a gente vai observar em gráficos intraday, como por exemplo, 4 horas, 1 hora, no qual eu chamo de gráfico de antecipação, onde ele pode preceder alguns movimentos em times maiores, como por exemplo, gráfico diário, gráfico semanal, a gente vai ver que ele está ultrapassando, não é rompendo, tá? Ele está ultrapassando a região de resistência. Porém, observe que aqui no 4 horas a gente tem esse canal e a região aqui, o topo desse canal, conflui com uma região de resistência, onde era topo, e vai passar a ser uma resistência aqui em 29.800, tá? Então fiquem atentos aí, porque se o Bitcoin chegar até essa região de 29.800, ele pode sofrer uma resistência nessa região. Quando a gente vai olhar o RSI, bem próximo aqui de dar uma sobrecompra no gráfico de 4 horas e no gráfico de 1 hora, também já bem próximo de uma sobrecompra, tá? Então fiquem atentos aí, porque mesmo com o Bitcoin subindo, a gente pode ter um nível de resistência e pode formar a mesma coisa que ele formou em momentos cá atrás, tá? Ele tocou nesse nível de resistência e passou a cair, tá, pessoal? Então, nesse momento, mesmo com o Bitcoin subindo, eu continuo me mantendo no mesmo viés de que o Bitcoin pode subir um pouco mais para corrigir lá na frente e voltar no mínimo 23 mil dólares por unidade, tá? Ele pode estar subindo para liquidar a galera, ele pode estar subindo por empolgação do pessoal que está querendo comprar Bitcoin, tá vendo o Bitcoin subir um pouco, tá vendo o mercado tradicional subir um pouco, então essa galera se mantém aí empolgada e acaba comprando Bitcoin, fazendo com que o preço suba no curtíssimo prazo. Segregue. Curto prazo é curto prazo, médio prazo é médio prazo. Porém, quando a gente vai falar de médio prazo, a gente precisa observar ouro, a gente precisa observar mercado tradicional. E o que a gente tem para ouro para o dia de hoje, a gente tem queda de 2% para o dia de hoje. Então, no médio prazo, essa queda aqui para o ouro, no qual o ouro está encontrando um nível de resistência, onde é a all-time high do ouro, é a alta máxima histórica do ouro, principalmente quando a gente vai observar em gráfico semanal, a gente vai ver que foi uma correção bem abrupta. A galera veio vendendo, veio despejando ouro quando chegou aqui em 2.048 dólares por onça, tá? Então, nesse momento, o ouro encontrou um nível de resistência e no médio prazo o ouro pode corrigir um pouco mais, principalmente se o ouro fechar abaixo dessa região aqui no gráfico semanal, no qual ele vai caracterizar uma rejeição desse rompimento de all-time high e vai passar a cair no curto prazo, tá? Então a gente tem essa possibilidade de queda aqui para o ouro no curto prazo, até mesmo para formação dessa linha de tendência de alta primária, assim como a gente tem essa possibilidade de formação lá no Bitcoin. Então,
Para curto prazo, existe a possibilidade do Bitcoin subir ali mais 1, 2, 3% no máximo. Porém, quando a gente vai observar no médio prazo, isso para o decorrer dessa semana, a próxima semana, ou até mesmo para o próximo mês, a gente tem possibilidade do Bitcoin corrigir um pouco e corrigir até essa região de 23 mil dólares por unidade, no qual eu venho falando para vocês há diversas semanas e diversos dias consecutivos, tá? Isso porque eu não estou acreditando em queda infinita para Bitcoin, mas não é por isso que eu não vou me precaver para isso. E todas as vezes que eu falo aqui sobre possibilidade de queda para Bitcoin, é para tentar colocar na sua cabeça que se isso acontecer, não é para você se desesperar, porque é oportunidade. Eu sei que quando a gente tem mercado caindo, quando a gente tem Bitcoin caindo, muita gente se desespera ou até mesmo sai do mercado acreditando que o mercado não vai passar a subir mais. E isso é um instinto, tá? Isso acaba afetando psicologicamente, principalmente para quem está começando agora no mercado. Então, se você está começando agora no mercado e você vê o Bitcoin caindo, voltando para casa dos 22, 23 mil dólares por unidade, utilize isso como oportunidade, isso não vai ser algo ruim e o Bitcoin precisa dessa correção. O Bitcoin subiu aí quase 100% sem corrigir nem 15, 20%. Então ele precisa corrigir parte dessa valorização para que lá na frente ele suba com consistência, tá? Isso médio prazo. No curto prazo, voltando aqui para curto prazo, relembrando, a gente tem possibilidade do Bitcoin subir um pouco mais, principalmente para o dia de hoje. Amanhã é sábado. No sábado que a gente tem lateralização. Geralmente nos sábados o Bitcoin ele lateraliza porque falta volume. A gente não tem institucional operando no Bitcoin. Geralmente quando isso acontece ele fica estagnado para voltar a andar só no domingo e na segunda. Então, nesse momento a gente tem essa possibilidade, mas fiquem atentos aí principalmente no gráfico diário, porque se ele fechar abaixo aqui dessa região de 29.200 ou até mesmo abaixo dessa região de 28.700, aí vai ser queda para Bitcoin vindo aqui para a região de 27, rompendo 27, aí vocês já sabem, já falei diversas vezes aqui, a gente vai direto para casa dos 23 mil dólares por unidade, tá bom? Para Bitcoin é isso, algumas coisas já venho falando, já tinha falado em panoramas anteriores, sempre alertando aí vocês. E o que a gente tem para o Ethereum hoje? Ethereum subindo 4%, com possibilidade ali de continuar subindo. Se o Bitcoin subir até a região de 29.800, a gente tem possibilidade do Ethereum subir um pouco mais, tá ganhando dominância, então a gente pode ver o Ethereum subindo um pouco mais. Porém, se o Bitcoin voltar, fechar abaixo dessa região que eu falei para vocês, região de 29.200, região de 28.700, a gente vai ver o Bitcoin puxando todas as altcoins. Então, independente de valorização de Ethereum, independente do que esteja acontecendo no Ethereum, o Bitcoin vai puxar. Então, por isso que todas as vezes que eu venho aqui trazer análise para você, eu falo de Bitcoin antes. Por quê? Independente da formação da altcoin, o Bitcoin vai movimentar essa altcoin. Então, por mais que o Ethereum esteja fazendo qualquer padrão aqui que indique valorização de 1000%, se o Bitcoin cair 10%, o Ethereum não vai subir nem 10%. O Ethereum vai cair, vai passar a cair, independente de formação, independente de padrão, tá? Como eu já havia dito sobre ouro, a gente tem essa possibilidade aqui para ouro. Nesse momento a gente tem o S&P 500 subindo um pouco, isso porque a gente tem recuperação dos bancos, alguns bancos passando a subir para o dia de hoje. A gente tem aqui valorização de índice Nasdaq com possibilidade de rompimento ou de pelo menos encontrar um nível de resistência aqui em 13.200 pontos. E para Dow Jones também a mesma coisa, tá? A possibilidade de encontrar uma resistência aqui nessa região de 33.600, 33.700 pontos, tá? Quando a gente vai observar o Bitcoin, principalmente naquela tese que eu falei para vocês, que acredito que seja improvável, não impossível, tá? Mas eu acredito que seja improvável que o Bitcoin volte para 10, 12 mil dólares por unidade de novo. Isso porque não temos mais tempo. Tá bem próximo, tá? A gente está bem próximo mesmo do halving. E observe, todas as vezes que a gente chega próximo do halving, a gente tem ali o Bitcoin lateralizando. Essas lateralizações são lateralizações por acumulação. Para lá na frente haver participação pública com todo mundo falando de Bitcoin e daí alta infinita, tá? Mesma coisa aconteceu cá atrás, Bitcoin encontrou fundo, faltando ali próximo de um ano para Bitcoin encontrar o período de halving, no qual é um período onde o Bitcoin sofre grandes valorizações. Depois disso a gente viu lateralizações, veio o Corona Crash, então essa queda aqui para Bitcoin foi por conta do Corona Crash, onde foi divulgado aí a pandemia do coronavírus, então a gente teve essa desvalorização e logo depois o preço passou a subir e depois do halving, observe como o preço sobe de forma mais agressiva, tá? Isso aconteceu em todos os momentos cá atrás e por conta disso, não acredito que o Bitcoin pode voltar para 10, 12 mil dólares por unidade. Ah, Luiz, mas você vai ficar desprecavido a isso? Não, não vou. Por quê? Isso pode acontecer, é improvável, não impossível.
vai que daqui uma semana, um mês, sair uma guerra aí entre Rússia e Estados Unidos. A gente não sabe. A gente nunca vai saber que isso vai acontecer. Vamos ser, a gente pequeno investidor, o CPF do mercado, vamos ser as últimas pessoas a saber disso. Então você precisa estar sempre atento e estar sempre precavido ao que pode acontecer com o mercado, principalmente se falando de notícia negativa, tá? Mas acredito que seja improvável que isso aconteça aí para Bitcoin. Vindo aqui para o token SUI, pessoal, saiu uma notícia aí que os investidores mostraram preocupação, e obviamente isso vai gerar preocupação, com o cronograma do lançamento do token SUI proposto. O que é esse cronograma? Bom, saiu o cronograma, foi proposto um cronograma de que 100% dos tokens SUI seria despejado no mercado no decorrer de 7 anos. Ou seja, a gente tem ali em fornecimento disponível, em fornecimento total de SUI, que ainda não entrou no mercado, de 9,5 bilhões. Já está no mercado 528 milhões, então a gente tem algo em torno de 9,5 bilhões de tokens SUIs para entrar no mercado. Se a gente pega esses 9,5 e divide por 7 anos, a gente vai ter uma média ali de 1,3 bilhões de tokens sendo despejados anualmente. Lembre-se, média, tá? Não significa que todo ano vai entrar 1,3 bilhões de tokens SUI, mas quando a gente vai tirar uma média, a gente tem uma média de 1,3 bilhões de tokens SUI sendo despejado no mercado. O que isso quer dizer? Bom, quando a gente vai observar os números, principalmente, tá? Veja, para o token SUI valer 1,3 dólares, a gente precisa ou a gente tem um valor de mercado de 716 milhões de dólares para uma quantidade em circulação de 528 milhões de tokens, no qual a unidade vale 1,3, 1 dólar e 33 centavos, tá? Então, se a gente estiver sendo despejado 1,3 bilhões de tokens SUI no mercado, para o token SUI valer 1,3, se permanecer no valor que está hoje, ele precisaria ter algo em torno de 2,1 bilhões de dólares, ou seja, a partir da valorização do market cap com a quantidade de token que vai entrando no mercado, impossibilita grandes valorizações no token SUI. Então, a possibilidade do token SUI se valorizar 1000%, 2000% é muito escasso, porque a quantidade de token que vai estar entrando em circulação vai abater a quantidade da valorização do market cap. Ou seja, para que anualmente entre 1,3 bilhões de tokens, a gente precisa que o market cap suba para 1,3 bilhões anualmente para que ele simplesmente permaneça no valor que ele está hoje de 1 dólar e 33 centavos, tá, pessoal? Então, se isso acontecer de fato, a gente vai ter aqui uma possibilidade bem pequena de grandes valorizações no token SUI. Então, se a gente tem essa possibilidade, o que a gente faz? A gente descarta o acúmulo desses tokens e passa a procurar outros tokens. A gente tem diversos tokens lançados e que vão ser lançados no mercado. Então, quando a gente tem a menor possibilidade de desvalorização ou de que esse token não vai subir muito, a gente não precisa ficar apegado a ele. A gente simplesmente descarta o acúmulo desse token e passa a observar outros tokens que a gente já tem ou que podem ser lançados, tá? Então, nesse momento, eu descarto a possibilidade de acumular os tokens SUIs. Eu ganhei alguns tokens no dia do lançamento lá pela Binance, participei do launch pool que aconteceu na Binance, ganhei alguns tokens, vendi assim que for lançado e com esse mesmo capital que eu vendi, eu vou recomprar de novo a uma média de 80 a 90 centavos de dólar para surfar ali valorizações de curto prazo, valorizações de médio prazo, pegando um swing trade ou um position trade, mas acumular para longo prazo, eu não vou acumular para longo prazo, porque no longo prazo a gente vai ter um despejo, ou pode ter um despejo, lembrando que é uma proposta, tá? A gente pode ter um despejo muito grande de token SUI no mercado continuamente, e com isso, a valorização de 1000%, de 10.000%, como a gente tem diversos tokens aí que pode subir 10.000%, acaba sendo muito escasso. Então eu não quero um token na minha carteira que não existe a possibilidade de subir 1000%, tá? Então eu descarto totalmente a possibilidade de estar acumulando token SUI. E enfim, para token SUI é isso, tá, pessoal? Não dá pra gente fazer análise gráfica de token SUI, até porque foi lançado recentemente, tá? Quando a gente não tem histórico de gráfico, a gente observa o histórico do preço, observa a market cap, quantidade de circulação, fornecimento total e o que vai acontecer aí com o decorrer do tempo com a quantidade de token que vai entrar no mercado. Então a gente não faz análise gráfica, mas fazemos uma análise quantitativa e, na minha opinião, o token SUI está descartado aí totalmente a possibilidade de acumulação
na minha carteira para longo prazo, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você hoje, para o vídeo não ficar mais longo, vou ficando por aqui. Vou deixar embaixo o link para o meu grupo do Telegram e hoje vai ser o último dia para você estar entrando lá no meu grupo do Telegram e não sei quando eu vou estar abrindo o meu grupo de novo, tá? Então, a partir da próxima semana, grupo fechado, você já não consegue entrar mais e depois eu vou ver aí quando eu vou estar abrindo de novo, tá bom? Então, vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui.